Meus amigos, esse vídeo é com Pedro de Tessila e vai ter um pouquinho a participação do Sargento Elias. Pedro de Tessila foi coiteiro de Lampião. Ele foi vaqueiro de um grande coronel e também de um governador, interventor na época de Sergipe. Ele vai falar aqui para vocês a primeira vez que ele teve com Lampião. Que Lampião o pegou, gente, para ser guia, para levar ele para determinada localidade. E a partir daquele momento, ele passou a ser, digamos, coiteiro de Lampião. Claro que o grande chefe, o grande coiteiro era o patrão dele. Mas a partir daquele momento que ele foi pegar a primeira vez, ele não teve mais como sair e acabou até criando amizade com o Lampião. É interessante o que ele vai falar aqui sobre aquela história. Lampião era amigo do sertanejo. A gente tem que entender isso bem certinho. Vamos ver o que ele vai dizer e depois o Sargento Elias vai dizer alguma coisa parecida. Você tinha que ser amigo de Lampião, não tinha outra saída. Se você não fosse, você ia sofrer as consequências. Então a gente tem que entender isso daí, porque nem tudo era por querer. Muitas vezes era uma amizade forçada. E depois eles, claro, criavam um vínculo em relação a isso. Ele vai falar também aqui sobre como era no coito. O que eles faziam no coito, ele fala até que eles tocavam dentro do coito. Fala das armas dos cangaceiros, como era que ele via as armas do cangaceiro, o que eles usavam. É bacana isso daí. Pegava um guia para mostrar do estado. Primeira vez que chegou lá em casa, fez isso. Primeira vez que ele chegou, né? Ele fez um barulho lá para arriba. E mas cheguei lá em casa. Eu nunca tinha visto ele. A armada mais feia do mundo. Aí deixou a carta e me carregou. Foi me soltar 5 horas aqui embaixo. Mandou os cavalos do povo para trás, foi-se embora. E um fazendeiro ali nas Aroeiras ele mandou uma carta para ele, pedindo um dinheiro, e ele não mandou. Ele morava em Tropial, o fazendeiro, né? Certo. Aí ele não mandou o dinheiro. Nesse dia que ele me carregou, o primeiro dia que eu vi ele, chegou nas Aroeiras, o vaqueiro correu com medo, porque ele não mandou o dinheiro, né? Ele fazia dança no mato, ele tocava sanfona. Oxe, tá. Todo cangaceiro era um mosquetão, uma mausa e um facão e um punhal. E bala por todo canto. Sargento Elias vai dizer se Lampião era bom ou não com as pessoas. Isso ele dizendo perante o que os outros diziam para ele. Os sertanejos, os coiteiros, o que eles diziam para ele sobre isso. Aquela mesma história que eu falei anteriormente. Era uma amizade forçada. Caso você não fizesse o que Lampião quisesse, aí você estava em maus lençóis. Ou seja, você tinha que ser amigo dele, querendo ou não. A história também, quando ele fala se Lampião tinha palavra e se Lampião roubava. Preste bem atenção no que ele diz. A história do roubo. O cangaceiro não gostava, claro, quando se dizia que eles roubavam. Mas, o que o Sargento Elias diz? Ele mandava o bilhete. O cara tinha que mandar. Mandando, beleza, show de bola. Mas se não mandasse, ele fazia o que Jararaca disse lá em Mossoró. Tomava pelas armas. Então, a gente tem que fazer esse paralelo e entender isso. Roubar não roubava, mas mandava o bilhete. Se o camarada não desse, aí ele tomava com as armas. Ou seja, cada um aí tire suas conclusões em relação ao que eles estão dizendo aí, pessoal. Não estou bem certo. Muitos diziam que ele era bom. Eu dizia que era ruim. O meu achava que eu andava atrás dele já para matar ele, não era para fazer isso. Mas o meu paisano dizia que ele era bom, de que ele gostava. De que ele não gostava, ele não gostava. Quando ele não gostava, o cara morria. Preparasse logo que morria. Era homem bom. E de palavra. Tinha palavra. Se ele dissesse que dizia uma coisa, garantia. Ele tinha que fazer desordem mesmo. Matar, roubar. Roubar não, que ele não roubava. Ele mandava ver o dinheiro. Mandava pedir. A senhora tivesse dinheiro, a fazendeira dizia, diga lá que manda tanto. A senhora mandava. Se a senhora não mandasse, eu matava o gado. Era isso, só o que eles faziam. Agora, se a senhora mandasse, não podia com a coisa da senhora de jeito nenhum. Mandasse tratar ele bem. Ele era gente boa, mas tratasse mal, podia correr, que ele pegasse e matar. Essa outra parte, ele vai dizer que Lampião era bom com ele. E ele diz, inclusive, uma coisa que o candeeiro costumava falar.
Por exemplo, o seu Pedro ele vai dizer que dentro do bando eles praticavam uma brincadeira, mas que era uma luta, onde um derrubava o outro, eles ficavam tipo simulando uma luta. Inclusive Candeeiro, depois eu vou postar aqui, você já deve ter visto, onde Candeeiro disse que numa dessas lutas simuladas ele feriu um companheiro com a ponta de um punhal e que o camarada passou um monte de tempo mancando. É bacana esse depoimento porque ele diz a mesma coisa que Candeeiro contava pra gente sobre essas lutas que eles faziam internamente dentro do bando. Ele fala que Virgínio, cunhado de Lampião, quis matar ele. O motivo ele não disse, pelo menos eu não recordo e nem vi ainda se tem nas gravações. E que Lampião não aceitou aquilo ali, enfim. Eu vou ver se depois eu encontro onde ele diz o motivo de Virgínio, uma época, querer matá-lo. Para mim era bom, porque ele não engoliu comigo, né? E ele, quando nós se acostumamos, ele dizia que gostava de mim. É. E aí, por diante, né? Os cangaceiros, nós se acostumamos, rapaz. Foi? Como? Com a convivência que eles apareceram, e foram aparecendo, aí se conhecemos tudo, né? Eu chegava no coito, era mesmo que você chegar aqui, era a mesma coisa. Chegar em casa. Aí eu chegava no coito, era numa beira de riacho, nós pegávamos loita, derrubávamos um ou outro, tirávamos minha barba. Ih! Era. E Lampião dizia que gostava de mim. E tinha um cangaceiro que queria me matar, ele disse, você vai matar Pedro por quê? Todo mundo me disse que Pedro é um rapaz bom. Eu era solteiro nesse tempo, né? Certo. E eu acho que ele é um rapaz bom mesmo. E você vai matar ele, um cangaceiro chamado Virgínio. Aí eu fiquei torto. Ele narra aqui em bom som sobre os coiteiros importantes. O chefe dele, né? O patrão dele, o governador interventor na época, e que dizendo justamente também que ele manobrava com tudo ali na região, que fornecia arma para Lampião, dava proteção, enfim, é o próprio vaqueiro do grande coronel que está dizendo aí o que acontecia. Muita gente, quando conversava com o Lampião, perguntava ao capitão por que ele não deixava aquela vida. Isso era uma coisa até que eu acho que era de curiosidade de muitos deles. E vamos ver aí o que o Pedro de Tessila fala sobre isso. Era o pai do governador de Aracaju, homem muito rico. Ele manobrava com o Sergipe todo, esse homem, né? Ele não pegava em nada do coronel, porque o governo deu uma ordem dos oficiais, de 60 dias, se não desse conta do Lampião, arrancava parte de tudo de mim. Ele tinha controle com os oficiais, né? E todo rico. Olha, o filho desse coronel que eu morava com ele, que era o governador de Aracaju, é quem mandava todo o balamento para Lampião. E o coronel tinha muito rico, tinha só fazenda de gado, ele tinha 21 fazendas. Ele manobrava com o Sergipe todo, Antônio Cacheiro. Antônio Cacheiro. Agora o filho dele, que era Unido, que era o governador de Aracaju. Certo. O senhor tem dinheiro para morar querendo em pé no estrangeiro. E o senhor por que não abandona essa vida? Aí ele diz, eu morro e não me entrega a homem nenhum do mundo. A conversa que houve foi essa. Eu que perguntei a ele. Desconfiei, né? Certo. E ele disse que não se entrega a homem nenhum do mundo. Pronto. Tá certo. E é isso, meus amigos. Foi um videozinho curto. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, assista meu canal novo no YouTube, Viagem de Boa. Vocês vão gostar com certeza, que é, como eu já falei outras vezes, é de viagens, é de aventura. O último vídeo que eu postei foi sobre os Lençóis do Maranhão. Quem de vocês já foi aos Lençóis do Maranhão? Quem ainda não foi, assista que vocês vão ver os lençóis numa época com muita água nas lagoas, ali naquele deserto de areia. É muito legal, é muito bacana e eu conto com vocês. Beleza, pessoal? Assistam aí que vocês vão gostar. Abração.